Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, se faça presente nessa ministração. Fala em cada coração que se prontificou a ouvir esse evangelho. Amém. Então, vamos lá, porque eu já sorteei aqui, tá? Quem tá me conhecendo agora, de repente não vai entender o mistério do sorteio. O sorteio é feito aqui antes da ministração. Eu fico aqui também sem saber, tá? O que vai ser falado, não sei em que direção vou, né? Qual é o assunto, o que vai ser abordado aqui, não sei de nada. Então, pelo versículo, o versículozinho, que tá falando assim, ó, 3 João, capítulo 1, versículo 2, tá? Aí você vai vendo, né, o movimento que o Espírito Santo de Deus vai fazer através desse versículo, tá? Então, vou ler o versículo, ó. Aí fala aqui, meu querido amigo, tenho um pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente, tá? Até nesse caderninho de versículo é uma linguagem tradicional. Eu tô lendo na minha Bíblia analfabeta, né? Que é mais fácil o entendimento. Mas não muda muito não, quer ver? O versículo aleatório, né? Que foi sorteado aqui, ó. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, tá? Então, esse versículo eu tô meio assim, sem saber, né, o que Deus quer. Mas acho que tá tão claro, eu acho que Deus tá falando de, né, pessoas que amam ao próximo. Ela não pensa só nela, né? Lá em 1 Coríntios 13, deixa bem claro que o amor, né, um dos atributos do amor é não ser egoísta, né? Se você for egoísta, você não ama. Então, quando você só pensa em você, ou na tua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu marido, enfim, né? Você não tem amor ao próximo, porque você não está intercedendo. Você vê aqui, né, que ele fala, né, amado, oro para que você tenha boa saúde, que tudo lhe corra bem, né, porque a sua alma está ok, né? Eu te conheço. Eu sei que você está bem espiritualmente e, né, é pau de dar em doido. Não importa o que aconteça, você vai superar. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, né? As pessoas, quando elas veem uma pessoa enferma, né? Elas já colocam essas pessoas como se ela não fizesse parte do reino de Deus, como se elas estivessem carregadas e possessas de demônio. Nem todas as enfermidades que uma pessoa carrega, tá, é questão demoníaca, tá? Como eu falei, existe uma manifestação satânica, existe uma possessão, né? Então, o demônio se manifesta muitas vezes, né, numa pessoa com uma enfermidade. Mas não quer dizer que ela está possessa de demônio. Então, até, quer ver, vamos lá, não sei nem porque eu comecei a falar esse assunto, mas aqui a gente está entendendo que ele ora, né, para que a saúde, né, vá bem, que todas as coisas corram bem para essa pessoa, assim como está bem a tua alma. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes você carrega uma enfermidade no corpo, mas a sua alma está ok, está bem com Deus. Você está em paz. Você tem comunhão com o Senhor Jesus. O próprio Paulo carregava o espinho na carne e ele pediu 3 vezes ao Senhor Jesus falar: minha graça te basta. Então, segue, marche e glorifique. Tá? Então, o próprio Jesus, eu vou lá em Mateus, quer ver? Acho que é Mateus 4, eu já li muito sobre isso. Eu acho interessante a forma que o Espírito Santo de Deus se revela aqui, porque ele fala aqui, quer ver? Eu vou ler no versículo 23, ó. Quando Jesus ele anda pela Galileia, né? Ele prega na sinagoga, ele vai anunciando, né, a notícia do reino, né? E ele começa a curar as enfermidades, né, as doenças graves das pessoas, né? E o que acontece? Aí ele fica
começa a ficar famoso, começa a ser conhecido, mas não pela notícia, não pela pregação do evangelho, da boa notícia, mas pelas feituras, pelos milagres, pelas bênçãos. Ele começa a ser conhecido, tanto que teve muitos casos aqui, né? Teve casos que Jesus falou, olha, não fale nada, né, para os fariseus, né, quem te curou, nada, entra lá, ofereça sacrifício, né, que Deus está te mandando, agradeça, mas não sai falando não, porque eu ainda não chegou a minha hora de passar pela morte de cruz. Jesus, ele não quer, tá? Não é da vontade do Senhor Jesus que ele seja conhecido só como um milagreiro, tá? Ele não tem esse interesse, tanto que eu tô lendo isso aqui para falar, eu não sei o que se trata ainda a pregação, ainda está muito novinha ainda, né? A gente está sendo manipulada aqui pelo Espírito Santo, então eu não sei, né, o que o Espírito Santo de Deus tem para falar, mas eu me deu vontade de ler isso aqui, porque muitas vezes as pessoas julgam umas às outras, né? Em vez de orar, em vez de interceder por uma pessoa, ela julga muitas vezes um homem ou uma mulher, né, de Deus, porque ela ela carrega uma enfermidade. Ah, tem demônio aí, ó, tem coisa aí. Essa pessoa não aprendeu a amar, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela. E começa a ver coisas que, né, não é Deus, nessa visão, essa ótica não vem do Espírito Santo. Ela começa a julgar por si só porque a irmãzinha está arrastando de uma perna, ela está tendo um problema de saúde constantemente, e ali ela cria uma situação, né, para separar aquela pessoa do ministério. Tipo assim, olha, ela não anda bem de saúde, então ela não pode tomar a frente do ministério, porque tem demônios atuando na saúde, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tanto que aqui ele fala, eu espero que você esteja bem, eu espero que você, né, eu vou ler de novo, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Então quer dizer, quer dizer que a pessoa pode não ter uma boa saúde, as coisas podem não estar correndo muito bem, pode ter problema seríssimo financeiro, pode ser acometido de uma enfermidade, sim, mas a alma não. A alma está forte, ela tem condições de passar por isso, e muitas vezes Deus até permite para fortalecer. Por isso que Jesus fala, quando, né, ele coloca, quando você está fraco, é que você está forte, que é na alma, no espírito. Então acontece muitas vezes de Deus, né, morder e depois vir e assoprar. Ele permite ferir para depois haver uma cura, porque é necessário isso para você crescer. Não é da vontade de Deus que ninguém fique enfermo. Obviamente, ele não necessita, ele não precisa, mas tem situações que, tá? O diabo, ele consegue, né, uma brecha, e através dessa brecha ele entra com uma enfermidade, então há uma manifestação, não uma possessão, a pessoa não é possessa por demônios, mas se existe uma legalidade, o diabo consegue, Satanás é como uma ratazana, né? É uma brecha, é só uma brechinha que ele precisa para ele conseguir adentrar, né, aquela vida, na saúde de alguém, na vida financeira, na vida sentimental. É coisa pequena. Você vai pensar, meu Deus, como é que ele conseguiu entrar? Se você vê, né, a ratazana parece enorme, mas aí você pensa, não vai entrar, não tem como entrar. Mas ele consegue entrar por coisas pequenas e destrói uma saúde, destrói uma vida, mas não consegue destruir uma alma, tá? Mas pode muitas vezes até levar uma pessoa para a sepultura, sim, muitas vezes sim, mas ele nunca vai destruir a alma do sujeito, porque ele está bem com Cristo. Então até o próprio Deus fala, olha, não tenha medo de quem mata o corpo, mas não tem poder, né, de destruir a alma no inferno. Não tem poder. Tenha medo de mim, que eu posso destruir o teu corpo e jogar a tua alma no inferno. Então tenha medo de Deus. Então ele é o único que pode destruir tanto o corpo, né, o material, e depois você perder a conexão, a sua espiritualidade, a sua comunhão com o Espírito de Deus, né? Porque a hora que se você perde isso, acabou.
Então nós necessitamos, tá, de oração, de intercessores, de pessoas para nos cobrir, de estar na brecha por nós, uns pelos outros. Nós temos que estar orando. Então eu fiquei de ler aqui, eu não li, vamos ler, que eu vou finalizar isso aqui, porque eu estou falando que muitas pessoas te julgam por estar doente, né? E entende que você não é uma pessoa que está ligada no trono de Deus, que você não tem, não está bem espiritualmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes você está bem, e por você estar muito bem e espiritualmente, você está sendo atacado no seu corpo, tá? Aí vamos lá, vamos ler o Mateus 4, do 23. Vamos ler de novo, ó. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Tá? Então ele começa, é um processo, né? Para você ser curado, primeiramente, obviamente, você vai pregar o evangelho para que entre fé no teu coração, para que você creia e se materialize aquilo que está sendo falado ali. Não tem como, né? Você depende da fé da outra pessoa também. Sem fé não tem como. Então ele prega o evangelho e ali automaticamente as pessoas são curadas das suas enfermidades. Mas existe pessoas que elas já têm fé para ser curada. Mas ali é Deus permitindo para trabalhar, né? No orgulho, no ego de uma pessoa. Então, acontece. Paulo, por exemplo, ele precisou ser trabalhado no orgulho, porque ele era um homem tremendamente usado por Deus. Então, Deus falou, peraí, vou abaixar a bola desse cara. Se ele continuar a levitar nesse tanto, né, ele pode perder a salvação. Ele pode ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, acontece de Deus permitir muitas vezes uma enfermidade, para que aquela pessoa entenda que ela não tem controle de tudo. Ela pode ser usada para curar, mas muitas vezes ela mesma não consegue ser curada. Porque é uma vontade, não vou falar vontade, mas é uma permissão, porque as pessoas não gostam muito desse negócio. É a vontade de Deus que você fique doente? Não, mas se for para perder a sua alma, ele prefere muitas vezes abaixar a sua bola, deixar você se arrastando, sendo usado de uma forma tremenda, mas para que isso não venha adoecer você espiritualmente, porque o diabo vai usar. Muitas vezes o seu orgulho, por você ter unção, o diabo pode entrar e fazer com que você se ache o próprio Deus. Por isso que aconteceu isso com Paulo, que ele falou, olha, a minha graça te basta, você já tem a salvação, me glorifique, né? E a situação de Paulo era constrangedora, porque as pessoas chegaram a ver ele como um próprio Deus. Imagina as pessoas quererem matar animais, sacrificar animais, achando que você é o próprio Deus. E ele teve que parar essas pessoas. Mas que a pessoa não queira, ela começa a se achar muito importante. Isso é perigoso, contaminar uma pessoa. Acontece sim de Deus permitir uma enfermidade, que você carrega um espinho na carne, para que você não se ache muito, para você entender o seu lugar, que você é um vaso, está sendo usado pela misericórdia, tá? Então a pregação do evangelho é para que entre fé no seu coração e que você consiga obter muitas vezes uma cura. E acontece também de uma enfermidade, né? Deus usar essa enfermidade para que você cresça, tá? Da maneira certa. Desenvolva espiritualmente da maneira certa. Porque se você crescer na soberba, com certeza Deus não vai te usar mais. Quem vai estar usando ali é Satanás. Porque ele também tem poder para curar. Porque ele coloca a doença, ele também tem poder de tirá-la. E muitas vezes você está achando que é o Espírito Santo de Deus está te usando, e não é. Então muitas vezes acontece de adentrar uma doença, uma enfermidade. Por isso que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós lemos ali que havia uma intercessão por um homem que estava muito bem espiritualmente, mas poderia não estar tão bem no físico, né? Tanto que eu vou voltar aqui pra gente continuar, ó.
Aí ele vem aqui, ó. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isso é, epilético, paralítico e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Então a gente vai vendo, né, que ele fala que ele foi conhecido, né? Quando ele começa a pregar o evangelho, né, houve uma movimentação, né? As pessoas ouviram, receberam, né? E Deus começou a trabalhar ali de uma forma tremenda, com milagres, com curas. E logo depois disso, começa a Deus ser muito conhecido. Pregar o evangelho, muitas vezes você não vai ser conhecido, mas quando você começa um milagre, né, começa a curar, expulsar demônios, começa um trabalho de libertação na vida de alguém, a pessoa vê esse movimento, ela começa a te respeitar. Muitas vezes não é pela pregação. Infelizmente, as pessoas, elas precisam ver alguma coisa no material, né, na matéria. Ela precisa ver uma cura, um milagre, para que ela acredite que Deus está ali no meio deles, tá? Muitas vezes a pregação do evangelho, ela não é suficiente. Então é muito triste, né? Que você prega, mas as pessoas, elas não têm tanto interesse. Mas quando você tem uma unção diferenciada, aquelas pessoas começam a buscar você como se você fosse o próprio Deus. Você fosse dono, né, desse movimento de cura. E não é assim. Primeiramente, temos que pregar a palavra de fé, a palavra da justiça. Ali vai entrar fé no teu coração, que é pelo ouvir a palavra, né, que você vai ter fé. E por você ter fé, vai acontecer um milagre. É necessário. E muitas vezes o milagre não acontece, mas há uma salvação da sua alma, tá? Foi o que aconteceu até com a minha cunhada essa semana. Eu fiquei 30 dias em vigília. Ela ficou 32 dias dentro de um leito hospitalar, numa UTI. E ali Deus me levantou para fazer um mês de vigília em oração por ela, né? Não só por ela, claro, mas ela estava na minha oração todo dia. Depois findou a minha vigília. 2 dias depois ela faleceu. Então, o que acontece? Eu orei, eu me sacrifiquei, eu busquei, mas não aconteceu do jeito que eu pedi. Mas, com certeza, Deus foi lá naquele quarto, visitou, salvou. Porque já tinha sido pregado a salvação, mas ela não estava pronta ainda. Então, engraçado que acabou a minha vigília. Eu até cheguei e falei para o meu marido, olha, Deus falou que ele não vai, ela não vai sair, ela vai ficar, ela vai embora. O Espírito Santo de Deus me usou para falar da morte da minha cunhada. Eu falei isso com ele. E é interessante que no dia seguinte ela veio a falecer. E eu estava pensando, minha gente, eu tenho que ir para o Rio, eu tenho que ir não sei aonde, e eu não tenho condições de dirigir por causa de um problema sério de coluna. Eu não aguento mais pegar nem uma hora de carro mais dirigindo. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu queria levar todo mundo para ver ela no hospital e pregar mais uma vez, né? Mas não deu tempo. Então, o que acontece? Você intercedeu. Deus fez de uma outra forma. A vontade de Deus imperou ali, contrário à sua vontade e à sua oração. Então, é isso que eu estou falando. O fato de não acontecer do jeito que você espera, não quer dizer que Deus não está na sua oração, não esteve naquele quarto, não salvou aquela alma, né? Tudo aconteceu da vontade, do jeito que Deus quis. Tanto que eu tô falando de uma enfermidade que muitas vezes é para a salvação. Deus permite para que não entre uma arrogância, uma prepotência, um achismo, por você ser uma pessoa muito usada por Deus, né? Então Deus trabalha de forma contrária. Deus permite Satanás entrar, né, com uma enfermidade para que você não perca a sua salvação. É para trabalhar em você, para você ser uma pessoa saudável espiritualmente.
que para Deus é mais importante a sua saúde espiritual do que a sua saúde física. Tá, aí eu vou voltar aqui pro 24, ó. As notícias a respeito dele se espalharam, tá? Aí por toda a região da Síria. Por isso o povo aí começou a levar as pessoas que estavam, né, com comorbidade, doente, né, com deficiência. Aí fala aqui, ó. Aí ele fala, por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, aí vamos botar o epilético, o lunático, né? Que na outra linguagem fala lunático. Vamos botar o epilético, né? Aí ele fala aqui, paralíticos. Ué, peraí, tá. Levava os epiléticos, os paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Então aqui tá fazendo uma separação. A enfermidade de uma possessão demoníaca. Então quer dizer que o lunático não estava possesso? Aqui está falando que não. Que o lunático ele tinha uma enfermidade. O epilético passava por isso. Mas ele não era possesso, não era um demônio. Né? É aquele negócio que as pessoas falam, mas ele está endemoniado. Muitas vezes não. Muitas vezes ele tem uma enfermidade, mas não é um demônio que está sobre aquela vida, mas é uma permissão para um demônio atuar naquela saúde para que haja um crescimento espiritual. Então, por quê? Ele está fazendo uma separação. Por isso o povo levava várias doenças e todo tipo de males. Então ele está separando epilético, paralítico e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Tanto a libertação, né, de uma possessão, que era de repente uma possessão geracional, uma linhagem que era possessa por aquela enfermidade, de geração a geração. Ele libertava aquela família de uma possessão geracional, de uma enfermidade que passava de pais para filho, por causa de um pecado geracional, e também uma enfermidade, o acometido de uma enfermidade. Naquele momento ele curava. Aí fala aqui, ó, grandes multidões o seguiam. Era gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam lá do leste do Rio Jordão. Então eu li esse pedacinho só pra gente ter esse entendimento. Eu não sei, eu te falei que eu não crio essa historinha, não tenho pauta aqui, não sei o que vai ser falado, mas eu tô até tirando da experiência que eu tive de um mês de vigília e de uma oração feita por uma pessoa que eu não gostaria que fosse do jeito que foi. 32 dias dentro de um hospital, dentro de um leito de UTI, e sem eu conseguir visitá-la. Porque eu também tenho uma comorbidade, eu também tenho uma deficiência, que é um problema seríssimo de coluna, ao ponto de não conseguir dirigir, nem de permanecer muito tempo sentada. Até para entrar numa Uber ou qualquer outro transporte, eu não aguento ficar uma hora e meia sentada. Então eu também tenho um problema. Então não foi do jeito que Deus quis, mas Deus viu a minha intercessão por essa pessoa. Então o que eu estou entendendo aqui sobre intercessão? Que muitas vezes nós não entendemos o querer de Deus. Nós oramos, mas Deus faz o trabalho de uma forma contrária ao que você pediu. Muitas vezes, né, a gente também tem um problema, que nós não intercedemos porque a gente está a carga é tão pesada, né, é tanta dificuldade, passamos por tantos problemas que a gente passa a ter uma deficiência do amor. Que um dos atributos do amor, lá em 1 Coríntios 13 que eu falei, contra o amor é o egoísmo. Que você só pensa em você e você esquece de outros, das outras pessoas. Então é uma coisa muito séria. Você não consegue passar orando por ninguém, porque você já está passando por dificuldade e você acha que é só você que passa por dificuldade. Só que você espiritualmente, comparado à pessoa que precisa de uma intercessão, uma pessoa que não está pronta espiritualmente, você é saudável. Você suporta, você aguenta. E aí acaba você só pensando nos seus problemas
Isso é um pecado tremendo. Porque Deus nos levanta para interceder, né? Tanto que tem uma canção, eu não sei, que fala assim, que a carga é pesada para levar e a montanha não subirei, se tu não orares por mim. É uma antiga canção que fala isso, né? Que fala, a carga é pesada, né? Que se você não orar por mim, eu não vou conseguir subir essa montanha. A carga realmente ela é pesada. E realmente nós não vamos poder carregar sozinho. Né? Todos nós precisamos de Deus e também de quem? De uma pessoa interceder por nós. Né? Muitas vezes é por uma enfermidade no corpo que a gente pode repreender, Deus pode nos usar para curar, mas a pior enfermidade é aquela da alma, que precisa de pessoas estar orando e pregando o evangelho. Essa pessoa, ela não tem enfermidade, mas ela está prestes a tirar a sua própria vida. Ela está com a alma ferida, oprimida pelo diabo, e só que ninguém está enxergando. Essa eu acho que é uma doença seríssima, gravíssima, porque ninguém enxerga que ela está doente. Porque as pessoas só veem que você está doente ou te julgam por você estar com uma enfermidade, achando que o demônio está na sua vida e que você está fora do corpo de Cristo quando você carrega uma enfermidade. Muitas vezes não. Você está sendo acometida por uma doença até porque você intercede demais pela vida de outras pessoas. Existe. Então o diabo não pode ver uma brecha, uma porta aberta, porque ele vai entrar e vai trabalhar no seu físico, na sua saúde, mas ele não tem poder para mexer no seu espiritual, na sua alma. Esse poder ele não tem. Então você está bem. Você está bem porque você leva de boa tudo que você está passando. Só que quando eu falo de orar, nós temos que entender que quando Deus coloca, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça, não vou nem falar tempo, cabeça para interceder por ninguém, porque eu tô com muito problema. Deus nem vai ouvir, porque eu tô tão cheio de problema, o demônio tá me atacando tanto que não adianta eu orar por ninguém, que Deus não vai ouvir, ele não tá ouvindo nem pra minha vida. Não, você está passando por isso porque você está sendo trabalhada pelo Senhor Jesus. Aí que a diferença é muito grande. Você não tem problema. Você tem solução. O seu problema é para que você se desenvolva espiritualmente. Mas você não tem problema de ser atrofiada ou de morrer espiritualmente. E aquela pessoa que você está deixando de orar, ela pode morrer espiritualmente. Ela precisa. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente está tão preocupado com nossos problemas que a gente não se preocupa, né? A gente não quer interceder por ninguém. Então, aqui você vê que Paulo, ele se preocupa em orar pelos filipenses, né? Mesmo ele passando por muitas dificuldades, né? Ele está sempre agradecendo a Deus, ele está sempre lembrando dos filipenses, né? Realmente um hábito, que nós devemos adquirir e que vale a pena a gente imitar Paulo. Vale a pena, independente da sua dificuldade. Eu sei o que eu passo, as dificuldades que eu tenho, né? Mas eu tenho um chamado, né? De atalaia, de buscar, de orar, não só de pregar o evangelho, mas de estar atenta. Então eu achei, eu tomei um susto, porque eu não esperava uma morte. Eu esperava que essa pessoa voltasse para casa, né? Que conseguisse se recuperar. Fiquei abaladíssima, porque eu falei, meu Deus, não deu tempo de visitar, mas Deus me incomodou para orar. Então eu tenho a minha consciência e minha mão não está suja de sangue. E muitas vezes as pessoas te pedem um dinheiro, você dá esse dinheiro, você ajuda financeiramente, mas você não tem uma atitude de amor. Você troca os valores. Mas eu vou ajudar e não sei o que, a pessoa está precisando. Você pode até ajudar financeiramente, mas Deus não está te pedindo o que você não tem.
Deus está te pedindo só isso. Interceda pelos seus, interceda pela igreja, interceda pelos seus inimigos, né? Ou então pseudos amigos, mas interceda, né, pela sua casa. Deus não quer que você dê um braço nem uma perna, não é nada que te custe muito, né? Isso até aconteceu aqui na minha casa, né? Que foi pedido um valor, eu ainda falei, olha, não é dinheiro que Deus quer, né? Falei com meu marido, não é isso que Deus está querendo. Mas a pessoa se sentiu incomodado, meu marido se sentiu incomodado, foi lá e depositou o dinheiro. E o que acontece? Ele se acomoda e não vai fazer a visita no leito hospitalar. Foi o que foi falado aqui, olha, Deus falou que está preparando para levar. Vá ver a sua irmã. Só você vai ter mais uma oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade. Mas o que aconteceu aqui, né? É isso que eu falo, a inexperiência. Eu estou passando uma experiência, né? Assim, triste, para que você não caia na mesma cilada do diabo. O diabo usa uma pessoa para te pedir, né, um valor. Você vai lá, entrega aquele valor ou faz alguma coisa que Deus não mandou e que você nem de repente poderia fazer, mas se acomoda com aquela ajuda financeira, né, com um esforço nada a ver monetário e falar, não, tá tudo bem, já fiz, show. Não, não é. Porque Deus queria a sua presença, Deus queria a sua intercessão, Deus queria que você visitasse, né? E não deu tempo, porque Deus levou. Então, foi boa a experiência que meu marido teve, porque ele entrou assim num conflito muito grande, falou, puxa, eu não era dinheiro que eu tinha que dar, era pegar na mão, era visitar, falar, mãe, irmã, te amo, né? Era dar mais uma palavra. Enfim, não aconteceu, mas Deus é tão misericordioso que me levantou para fazer uma vigília, uma intercessão, uma oração, né? Esses 30 dias, 32 dias, né? Ela ficou. 2 dias depois ela morre. Aí eu falei, puxa, um dia antes eu falei dessa morte. Eu tô te dando esse testemunho, essa é uma experiência de vida, porque eu vejo como o diabo engana. O diabo criou uma situação para que você se sentisse confortável. Tipo assim, já ajudei financeiramente? Show de bola. Isso não é amor. Muitas vezes você está fazendo coisa que Deus não te pediu pela sua família. Você está preocupada com a vida financeira da sua irmã, com a vida financeira da sua mãe, né? Do seu pai, dos seus filhos. Mas você não está preocupado com a alma. E muitas vezes numa intercessão. Muitas vezes você está até preocupado em fazer uma visita, em se locomover sem necessidade para um outro estado, ou até para um outro país, para matar a saudade, sendo que muitas vezes Deus não quer. Não é isso que Deus está indo. Deus não está preocupado com isso. Mas Deus quer a sua vida no altar, a sua intercessão, né? Para que essa pessoa tenha paz naquele leito hospitalar, porque Satanás, ele trabalha 24 horas na mente de uma pessoa que não tem Deus. Ele põe terror na vida de uma pessoa. Então, para que aquela pessoa tenha paz e morra em paz, e lembre de tudo que foi falado com ela, ou de repente tem um sonho, uma revelação de Deus, né, durante um sono, ela precisa ter uma paz na alma. Então, há necessidade de você estar intercedendo, né? Por isso que eu comecei isso aqui, eu não sabia nem que ia dar isso aqui, hein, gente? Não sabia, quer ver? Vamos até ler um pouquinho, porque eu estava falando, né, que muitas vezes você tá muito preocupado com seus problemas, né? Com seus problemas, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você descanse, né? Se o problema tem solução, amém. Se não tem solução, amém também, né? Amém. Porque Paulo, ele demonstrou ser um homem de valor, né? Porque ele tinha uma preocupação com a vida dos demais. Não, é tanto que ele elogiou esse homem. Ele teve todo o tempo falando, olha, eu espero que tudo vá bem com você, como você vai bem espiritualmente. Porque ele queria esse homem na brecha. Esse homem, mesmo se ele estivesse passando por alguma enfermidade, algum problema financeiro ou qualquer outro problema na vida pessoal, ele tinha condições de ajudar os filipenses.
ele tinha uma espiritualidade elevada, ele estava bem emocionalmente para ajudar os fracos na fé. Então Deus não está preocupado se você está sendo acometida por uma enfermidade, mas Deus quer saber como você está no seu interior. Né? Agora, se você está passando por dificuldade e você não tem cabeça para interceder por ninguém, com certeza a sua alma não está bem. Porque você não tem amor ao próximo. Tá? Então, quando vamos entender. Hoje eu lembrei de alguém. Nossa, eu tive uma saudade, uma lembrança, né? Quando você lembra de alguém, né? Dos bons momentos ou dos maus momentos, você está sempre lembrando de alguém. Por que será? Se Deus fala na tua mente, não é para você sair da sua cidade e ir para outra cidade. Não, Deus não quer isso. Né? Muitas vezes vai te dar uma despesa que você não pode ter, porque você quer lá abraçar, beijar. Não. Deus quer muitas vezes uma oração, uma intercessão por aquela pessoa que você ama. E aí você não entende o mistério. Tá? Então, quer ver? Eu vou ler o Filipenses, eu não sei onde que tá, mas eu acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo, Filipenses capítulo 1. Do 3 em diante, quando fala assim, quando Paulo fala assim, em oração, tá? Ele, em oração pelos filipenses, sempre que penso em vocês, por isso que eu falo, lembrar, tá? Muitas vezes Deus vai te trazer a lembrança a alguém, e aí você não entende por que você está pensando, ou até está com saudade dessa pessoa, está inquieto, fica inquieto, hoje eu estou inquieta, não para de pensar em fulano de tal. Não é para, muitas vezes, bater de frente com ninguém, nem sair da sua cidade, nada. É para que você ore, vá orar, vai buscar, porque Deus vai trazer a mente. Eu tenho um caderninho de oração aqui, que eu oro ele todo dia apresentado. Mas muitas vezes, o que o Espírito Santo de Deus faz? Você vai abrir, vai começar a citar nomes. Você vai ler os nomes que você anotou. Não só a levantar o caderno. Porque Deus quer sacrifício. Deus quer atitude de amor, né? Deus quer obra de fé. E aí você vai ler os nomes que você anotou, vai interceder. Porque é muita gente, não tem como você lembrar de todo mundo. Quantas pessoas a gente conhece e fala, qual é o seu nome? Eu quero botar na oração. Então Deus, Ele quer também que você fale, que você cite. A sua palavra tem poder a partir da hora que você fala aquele nome. Você, Senhor, visita essa alma aqui, visita essa pessoa. Não fique pensando só em você. Deixa os seus problemas de lado. Deus fala, buscar primeiro as coisas do reino. As demais coisas serão acrescentadas, e engloba isso que eu estou falando aqui. Não julgue ninguém, mas tá doente, é porque não quer ouvir, tá não sei. Muitas vezes não, gente, tem muito homem e mulher de Deus arrastando de uma perna. Eu que levante o dedo. Muitas vezes nem da cama eu saio. Mas isso não quer dizer que a minha alma está triste ou que eu estou possessa. Então é aquele negócio. Obviamente, o diabo vai se manifestar, ele manifesta, né? Em forma de enfermidade, muitas vezes uma ira, uma falta de amor. Ele vai usar alguma coisa para te aprisionar. Mas é por pouco tempo, ele não tem acesso à sua alma, ele não pode te entristecer, ele não pode tirar a sua paz, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para Filipenses, que eu quero ler, né? Que ele fala aqui no 3, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, tá? Olha que lindo. Ele agradece a Deus quando ele pensa, por isso que eu falei que é muito importante, quando você lembra de alguém, obedeça os seus pensamentos, né? Porque é aquele negócio, os pensamentos que eu tô falando, que vem do trono de Deus, que você sente que é Deus te incomodando, é uma inquietação para o bem. Você se inquieta para orar, você é uma inquietação que você tem que orar, tem que ler palavras, só que muitas vezes você tá tão atarefada igual Marta, que você não fala, não, depois eu oro, depois eu leio, depois eu ligo, depois eu faço. Não faz isso, porque pode ser tarde demais. Se Deus está te trazendo uma inquietação para o bem, é uma coisa que é um incômodo para fazer o bem, então Jesus deixa bem claro, aquele que sabe fazer o certo, não faz, peca. Então, se você sabe que é certo, que é bom, que é agradável, faça.
Porque se você não fizer, você está pecando. Então esse incômodo é muito bom você estar ligado no trono de Deus, porque é uma inquietação para o bem, é um incômodo para o bem, e você não consegue obedecer. Porque você fala, não tenho tempo, não vou fazer, não sei o quê. Ninguém me manda, ninguém, né? Eu primeiro vou resolver as minhas questões, os meus problemas. Não faça isso. Não faça isso, tá? Que aí ele fala aqui, ó. Isso aqui, ele fazendo uma oração em favor ao povo de Filipos, o povo de Filipos, dos filipenses. Que ele fala aqui, ó. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. E o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e o entendimento completo. Então, olha o que ele está orando. Ele está orando para que essas pessoas tenham o amor de Cristo, como ele tem. Ele estava na cadeia, ele estava sofrendo, passando por tribulação. Mas, pensa, cara, eu orando, pedindo pelo povo, pelos filipenses. Então, ele fazia uma oração tipo, olha, eu espero, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor faça essas pessoas crescerem cada dia, né? Que elas possam ter sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda a impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês esteja cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, a oração, mesmo ele passando por sofrimento, sabendo que essas pessoas o amavam, né? Mas ele não estava pensando no problema dele. Ele pensava, né, nessas pessoas que podiam estar deficientes desse amor, desse entendimento, né, dessa sabedoria que vem do trono de Deus, do amor, né, que ele fala aqui, ó, Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo. Então, o que ele quer dizer? Esse amor não é meu. Se eu estivesse sem o Espírito Santo de Deus, eu não teria condições de amar dessa forma, porque eu tenho muito pepino para descascar. Eu estou passando por muita prova. Olha, é quase impossível. Então, você vai saber quando homens e mulheres que se dizem de Deus, ela está realmente vivendo esse evangelho, quando ela para de pensar nela e começa a pensar nos outros. Quando ela começa a interceder, né? Porque a gente, a gente tem mania de terceirizar a oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas essa mesma pessoa, tem gente que não ora nem por ela mesma. Ela só terceiriza, ela só pede oração de terceiros. Ela não consegue orar por ela. Essa aí é coitada, essa aí realmente ela está definhando espiritualmente. Mas o pior é aquela pessoa que só ora por ela. Porque é uma pessoa que ela tem entendimento que a oração dela está subindo, mas ela não quer perder tempo para orar pelo próximo. Ela não quer tirar noites sem dormir para interceder por uma alma que da noite para o dia pode ir embora, né? Está sendo acometida por uma enfermidade, você vai orar para que saia, para que Deus dê vida, né? Mas a vida abundante não é aqui. Esse João 10:10, longe, tá? De uma vida abundante aqui na terra. Nós podemos ter uma vida, né, próspera,
mas longe de ser abundante comparada com a Cidade Santa, com a Jerusalém Celestial, mas longe. Então a gente tem que interceder diante de Deus, a gente tem que se colocar na brecha, como Paulo fez aqui, né? Eu falo para vocês, o alvo principal de uma intercessão, né, de um cristão, é quando ele para de orar por ele, tá? E começa a orar pelo próximo, né? Porque a interceder por você interceder pela sua casa, pelos seus filhos. Mas quando você intercede por um vizinho, por um pastor, por uma igreja, né? É muito mais difícil, porque você pensa assim, não, eu tenho muito problema dentro da minha casa, tá? Então, eu acredito que Paulo, ele deixou isso bem claro, né? Que esse alvo de interceder era para aqueles cristãos que ele não tinha esse amor desenvolvido em Cristo, não tinha sabedoria nem entendimento, né? Eles eram seus irmãos em Cristo, mas eles não tinham uma alma para suportar, de repente, uma enfermidade para a morte. Então, o que ele fez? Ele colabora com esses irmãos. Ele coopera no trabalho dessa igreja, né? Para que essa igreja seja forte e suporte esse tipo de ataque satânico, né? Manifestações, né? Que o diabo se manifesta de várias formas e ele vai tratar muitas vezes uma pessoa que ela não tem nenhum preparo e ela já tem uma alma angustiada, mesmo prosperando, e se ela é acometida por uma enfermidade, ela pode até perder a salvação. Ela não vai conseguir se achegar a Deus com mais um problema, porque ela já não era uma pessoa saudável. Ela não tinha uma alma, ela tinha uma alma deficiente de Deus. Então a gente tem que estar intercedendo por essas pessoas, né? Então é muito importante. A igreja está precisando dessa cooperação, desse trabalho de intercessão, tá? A igreja que eu falo é o templo mesmo, né? Esse templo que nós congregamos, que nós entramos em comunhão com os irmãos, todos ali precisam de oração. Muitas vezes você quer se fazer presente no churrasco da igreja, não sei aonde, ter uma vida social com os irmãos, mas, meu Deus fala que nós temos que estar ligados na mesma fé, no mesmo espírito. Não adianta você estar ali em carne e osso, você estar ali se fazendo presente, né, de uma forma presencial ali, se você não intercede por onde você congrega, pelos irmãos da fé, aqueles irmãos fraquinhos que não consegue caminhar. É claro, é necessário muitas vezes até fazer uma visita, óbvio. Tem pessoas que precisam desse abraço, né? Não só abraço virtual, mas precisa também estar ali, se necessário for, óbvio. Mas não só isso. Não só isso. Então, é isso que Paulo tá nos ensinando aqui, tá? Que a gente tem que ter esse coração disposto a interceder. Enfim, tá? Eu tive essa experiência esse mês. É um mês que está sendo muito difícil para minha família, né? Para o meu marido. É uma perda, assim, realmente irreparável. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana, ela que prevalece, tá? Então tem que ter esse entendimento, né? Que Deus, ele disciplina quem ele ama, ele trabalha da forma que ele quer, tá? Isso é muito importante, a gente ter essa humildade, tá? Que você vê, Paulo, né, ele entendeu que bastava Deus, né, tirar a mão dele, né, ele ia estar inteiramente sobre o poder de Satanás. Por isso, quando Deus falou, né, sobre o espinho na carne, né, que olha, a minha graça te basta, ele pediu 3 vezes para o Senhor para retirar aquele espinho, né? Eu entendo que esse espinho, né, realmente era físico, né? Era doloroso, mas quando Jesus fala, né, a minha graça te basta. Por quê?
porque ia capacitar Paulo para continuar crescendo em boas obras, né? Se tivesse algum orgulho, alguma insensatez, ele ia ser parado, porque o diabo poderia entrar, né, com essa presunção, com a soberba. Enfim, né? Vamos até ler um pouquinho o Hebreus 12, versículo 5, que fala assim, olha, será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, aqui fala castiga, tá? Mas quem não gosta da palavrinha castiga, pensa no disciplina, tá? Quando o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige, disciplina, castiga, do jeito que vocês quiserem colocar, quem ele ama, e castiga, né, quem ele aceita como filho, tá? Então ele fala aqui, ó, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está trabalhando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial e assim viveremos, tá? Então é aquele negócio, independente do que você está passando, se você é um homem ou mulher de Deus, se você anda nos preceitos de Deus, você sabe quem você é no mundo espiritual, o diabo te respeita, mas existe uma legalidade dada por Deus, né? Eu falo para você, o diabo muitas vezes ele trabalha de uma forma legal porque Deus permite para trabalhar na tua vida, para que você não cresça de uma forma torta, errada, né? Achando que você tem o poder de mudar muitas vezes um futuro já determinado por Deus. Então acontece que muitas pessoas que você vai orar não vai ser para permanecer, tá, na terra. Muitas pessoas vão ser ceifadas, porque Deus vai recolher para não perder a alma para Satanás. Então não pensa você que eu vou cancelar isso no mundo espiritual. Ore para fazer a vontade de Deus, tá? Se você tem dúvida, se você não sabe quem vai ser aquela pessoa com saúde, ore para que Deus se manifeste, tá? Deus, ele intercede por você, né, de uma forma inexplicável. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai interceder, ele vai te mostrar, seja feito o querer de Deus, tá? Mas não julgue ninguém se está passando por alguma situação, porque está cheio de demônio. Não. Tem situações que Deus, ele disciplina quem ele ama. Paulo vivia trancafiado, né, esbofeteado por Satanás, e mesmo assim ele conseguia, né, ter um coração em paz para interceder pelo povo de Filipenses e por várias outras pessoas. Ele intercedia porque ele estava em paz, ele sabia que aquilo era um tratamento do Senhor, né? Então é isso. Se você tiver esse entendimento, não é fácil ter esse entendimento, porque você muitas vezes fica indignada, não aceita, não sabe por quê, e começa a contender com o seu Criador, e não é bem assim, tá? Tem que repreender, não pode aceitar o diabo brincar com a sua saúde, brincar na sua casa, no seu casamento, com a sua vida, mas entenda que tudo que você está passando é para a glória de Deus. Quer ver? Vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 7, porque eu tô falando, eu tenho que finalizar aqui, olha, mas é importante, ó. Fala aqui, versículo 7, abri a Bíblia aqui, cadê? Já me perdi, tá. Ó, olha o que Paulo fala. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, tá? Para me dar bufetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso.
3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Olha, misericórdia, hein? Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Nossa, misericórdia, forte, hein? Até eu me assusto com essa palavra, né? Que aí ele fala, né? A minha graça, né, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então aí ele volta: sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha só, né? Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. É muito forte, gente. É muito forte. Então, a gente tem que glorificar a Deus em qualquer circunstância e não julgar ninguém que está passando por esse processo. Muitos, né? Para viver aqui na terra, glorificando a Deus, dando testemunho. Outros, muitas vezes, lá no céu, né? Com a sua salvação garantida e você sem a culpa de sangue, de ter intercedido, de ter orado, de ter buscado por essa vida. Mesmo que Deus tenha escolhido outro caminho, tá? Outro fim para essa pessoa. Não vamos nos condenar, achando que, não, Deus não ouviu minha oração, Deus não é comigo. Claro que ouviu. Deus salvou aquela vida através da sua oração, tá? De momento a gente toma um susto e fala: por que, Senhor? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então tira a tristeza do seu coração, não se culpe. Até quando você se culpa, é você se achando melhor do que Deus, como se, né, você não tá o suficiente santo a ponto de Deus não ouvir e não fazer do jeito que você pediu. Aí é prepotência. Então aí abaixa a bola, glorifica a Deus do jeito que terminou, tá? E é isso, gente, foi o que Deus trouxe. Eu também estou passada com essa palavra, essa revelação, mas é isso aí, tá? Fica firme aí. Deus abençoe, até semana que vem, se assim Deus permitir, né? E quem for receber a pregação, né, que vai ser entregue em áudio, aí vai lá, né, que for compartilhar os áudios, né, que geralmente a pessoa gosta muito de compartilhar, escreve lá no Google, leilalima.com ou missionária Leila Lima pela misericórdia, e vai lá ouvir as pregações antigas e ser feliz, e Deus vai falar muito mais com vocês aí. Beijo, fica na paz, gente. Deus abençoe aí.